de palmas e dá glória a Deus. Quantos sentem a presença de Deus nesta noite? Amém. Tu crê que Deus está neste lugar? Amém. Fique de pé em nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos já meditar na palavra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 30. Você que está no conforto do seu lar, você também que está nos acompanhando através das redes sociais, se você tem condição de abrir a tua Bíblia, abra no 5º livro, Deuteronômio, capítulo 30. Aleluias! Deus está aqui nesta noite. Aleluias! Já podemos sentir o gozo da alma proporcionado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Amém? Aleluias, graças a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 15. Glória a Deus. Deus abençoe todos, amados irmãos e irmãs, tanto os que estão nos dando apoio técnico, quanto também Facebook da nossa página Visão Buri. Depois você poderá acompanhar também essa transmissão via YouTube, pelo canal IVM Buri, através do YouTube. Glória a Deus. Vamos ler o versículo da palavra, amados irmãos. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 15. Para a nossa meditação da palavra nesta noite. Glória a Deus. Está escrito: vês aqui, hoje te ordeno, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Recapitulando: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Amém? Levante uma das mãos, os que estão aqui, os que estão no teu lar, feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, tua palavra acabamos de ler, Senhor. Eu creio que a tua palavra tem poder, pois ela é viva, eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela alcança a divisão da alma e do espírito,
e tem o poder para discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Fala com tua igreja, fala com a amada audiência, meu Deus. Fala com esta pessoa que precisa ouvir, não aquilo que ela quer ouvir, mas aquilo que precisa, Senhor. E assim a vida será dada a nós através da tua palavra. Amém. Pode se assentar, vamos aplaudir o Senhor. Recolhe as palmas. Cante assim comigo. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez, cante. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvores, e na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Quem pode? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar nesses poucos versículos que nós lemos nesta noite, propondo uma palavra voltada a todas as famílias da terra. Pois a família é o projeto de Deus. A família é um propósito que nasceu no coração de Deus e se materializou na face da terra. Quando Deus cria o homem a partir do pó da terra, a Bíblia nos diz que viu Deus que o homem estava só e disse: não é bom que o homem viva só. Então o Senhor, a partir do homem, cria a mulher, e ali começa a geração, a descendência de todas as famílias da terra. E é bem verdade que Deus, Ele sempre teve bons olhos para os homens da terra. E quando eu falo homens, eu estou falando de homens e mulheres. A única coisa que Deus exigia para que o homem, a mulher, ou para que a família fosse bem sucedida, era que o
Senhor plantou um jardim e ali introduziu o homem, e ali introduziu a mulher, e ali começou a família. Mas o Senhor deu uma ordem dizendo: de todas as árvores do jardim tocarás, só não tocarás na árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal. Portanto, se a mulher obedecesse à voz de Deus, respeitasse e não transgredisse, a família seria muito bem sucedida. E por conta da desobediência, todo aquele cenário acabou, e veio uma herança de maldição. Então, quando o Senhor vai fazer o seu primeiro pacto com Abraão, quando o Senhor vai chamar Abraão para o seu ministério, Ele vai dizer: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por conta da fidelidade e da obediência de Abraão, a bênção voltaria novamente. E a Bíblia diz que gerações se passam, muita coisa acontece. Então o povo de Deus, a descendência de Abraão, se encontra agora no meio do deserto, após 430 anos de escravidão no Egito. E Deus falando com Moisés, o libertador, o que iria liderar o povo até a promessa, porque aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia antes que se cumpra. Havia uma palavra: Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E a promessa estava de pé. Então Deus, na sua soberania, vai reunir todo o seu povo e vai lhe propor uma palavra dizendo: vês aqui, hoje eu te proponho, ou hoje eu tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. São dois caminhos e uma escolha. Diga comigo: dois caminhos, uma escolha. O Senhor propôs dois caminhos para aquele povo, mas eles não poderiam andar em dois caminhos. Eles tinham uma única escolha: ou era a vida e o bem, por consequência, ou a morte e o mal, por consequência. E verdade é, amada igreja, amada audiência, que este caminho está na nossa frente, até o dia de hoje. O caminho do bem, e por consequência a vida, ou a vida e o bem, e também o caminho do mal, e por consequência a morte. Nós temos que tomar uma decisão hoje e procurar seguir o caminho que Deus quer para a nossa vida. Porque em Mateus capítulo 7, versículo 13, o Senhor Jesus vai dar uma maior explicação sobre esses dois caminhos. E Ele vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa
espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Verdade é que se nós queremos ter uma vida abençoada por Deus, verdade é que se nós queremos ter uma família de bom exemplo, de bom testemunho, uma família que herdou a promessa feita a Abraão, nós temos que tomar uma decisão. E a nossa decisão não pode ser equivocada. Eu falo isso diante dessa palavra, porque Jesus revelou que muitos têm tomado uma decisão errada. Uma palavra que foi registrada há 2000 anos atrás, mas que Paulo vai dizer em uma das suas cartas que chegaria tempos difíceis, tempos trabalhosos, aonde pessoas seriam amantes de si mesmas e andariam conforme os deleites da sua carne e da sua vontade. E quando nós entendemos que para nossa vida ser uma vida de bênção, quando nós entendemos que para nossa vida ser uma vida de milagres, nós não podemos fazer a nossa própria vontade. Nós temos que fazer a vontade de Deus na nossa vida. E a pergunta hoje é esta: qual vontade você tem feito? A tua própria vontade ou a vontade de Deus para que você tenha a bênção dele na tua vida? Jesus disse: não será fácil, não será um mar de rosas, não se engane. A porta é estreita, o caminho será um caminho apertado, mas é o único caminho que vai te conduzir à vida eterna. Quem está me entendendo? É o único caminho que vai nos levar junto ao Pai. Glória a Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor vai dizer: eu sou este caminho. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2: porquanto haverá um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ninguém encontra o caminho da vida eterna andando num caminho espaçoso. Ninguém encontra o caminho de bênção fazendo a sua própria vontade. O caminho de Deus exige renúncia, abnegação. Paulo revela dizendo: não vivo mais eu, não faço mais as minhas vontades, não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. E nessa noite o Senhor nos reuniu. Nessa noite Deus preparou essa transmissão para pessoas que precisam fazer uma conversão de caminho, porque o caminho que muitos estão andando é um caminho espaçoso, é um caminho que conduz à perdição. E Jesus disse: muitos são os que estão nesse caminho. Jesus disse: não há como negar, pois é a palavra de Deus.
se quiserdes vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Qual caminho nós vamos escolher? Qual caminho você escolhe, meu irmão? Qual caminho você escolhe, minha irmã? O caminho da vida e do bem, ou o caminho da morte e por consequência o mal? Veja que o Senhor, no versículo 16, Ele vai propor o caminho para nós. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor e que andes os seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Verdade é que mesmo que o Senhor tem proposto para nós dois caminhos, Ele vai nos indicar o caminho. Porque João capítulo 3 versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute isso, está escrito, versículo 17: porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para te inclinar a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Se tem uma coisa que Deus não pode na nossa vida, é na nossa decisão. Ele respeita a tua decisão. O que você escolher está escolhido diante de Deus. A decisão que você tomar está tomada diante de Deus. Porque Deus não nos criou como robô. Ele propõe a verdade, Ele propõe o caminho, Ele mostra a consequência daquele que anda no seu caminho, mas Ele também propõe outro caminho e mostra as suas consequências. João capítulo 3 e versículo 16 nos revela que a vontade de Deus é que eu e você não pereçamos. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas as decisões de hoje vão refletir no amanhã. A minha decisão de hoje vai determinar o fruto que eu colherei amanhã. Eu tenho que pensar nisso. Por quê? Porque se eu plantar milho, eu vou colher milho. Porém, se eu plantar espinho, é espinho que eu vou colher. Eu tenho a opção, a escolha daquilo que eu quero, mas a consequência eu não posso ter opção. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear também ceifará. E hoje Deus vem com essa palavra para nós. Por quê? Porque o mundo está perecendo, pouco a pouco, dia após dia. Os cemitérios estão sendo povoados dia após dia. E enquanto a vida
a esperança. Enquanto nós estamos respirando, nós podemos escolher. Depois que o fôlego de vida for tirado, não há mais escolha. Não tem mais o que fazer. Depois que fechar os olhos, não adianta acender vela. Não adianta rezar uma missa para conduzir a alma. O dia é hoje e a hora é esta. Que nós temos que tomar uma decisão. Se eu quero ter a bênção de Deus na minha vida, eu não posso deixar para amanhã, tem que ser hoje. Porque o amanhã não pertence a mim, não pertence a você. A Bíblia diz que paz